Boa tarde, Deus abençoe sua tarde. Começando mais uma live terapia, aquela live onde a gente fala algo da parte de Deus e faz o quê? Vai lavando a louça. Bora bater um papo aqui sobre paternidade. E eu vou deixar aberto aqui porque eu quero ler, falar algumas coisas para vocês que eu escrevi aqui. Hoje é dia dos pais. Talvez de repente você tá almoçando com seu pai ou vai almoçar com seu pai. Talvez o seu pai não tá presente mais, né? Partiu pros braços do Senhor. Talvez você não sabe nem quem é seu pai. Então, infelizmente, a gente sabe que o número de ausência de paternidade no Brasil é algo surreal. E eu quero falar um pouquinho sobre isso porque existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidarem com a paternidade de Deus por causa da paternidade terrena, que foi péssimo, que deixou um rombo, que infelizmente deixou a desejar. A ciência, ela começou a estudar sobre paternidade, os impactos, aquilo que realmente a paternidade faz na vida de uma pessoa tem pouco tempo, porque sempre se estudou sobre o quê? Sobre mãe, né? Maternidade, os efeitos da amamentação, em relação à gestação, as coisas que acontecem, enfim. A paternidade mesmo foi dos anos 70 para cá. E existem estudos que mostram os efeitos, sabe? Por exemplo, quando um pai ele começa a criar o hábito de ler para os filhos, esses filhos se dão super bem na escola. Quando o pai ele começa a passar tempo com o filho dele, de contato, de realmente de relacionamento, os hormônios masculinos, eles aumentam, o nível de hormônio aumenta. Então o pai ele é uma figura extremamente importante. Em 2021, quase 100 mil crianças, olha isso. Se para você, quase 100 mil crianças nascidas em 2021, que não tiveram o registro do nome, se esse número não te assusta, olha, sinceramente, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Nascidas, a ARPEM Brasil, foi esse o número, 2021, cerca de quase 100 mil crianças não têm o nome do pai registrado. Imagina como que fica a cabeça de uma criança que cresce olhando para a identidade, sabendo que alguém colocou no mundo, né, ajudou a pôr no mundo, e ela não faz ideia de quem seja essa pessoa. Imagina o rombo que isso traz na alma. Paternidade, ela é algo muito séria porque a nossa primeira referência são os nossos pais. Pai e mãe são as nossas primeiras referências, muito antes de Deus. Então, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com Deus foi porque ela não teve facilidade, ela não teve um relacionamento com o pai. Porque é o primeiro relacionamento, né? E quando a gente começa a olhar para tudo isso de uma forma que realmente isso traz um efeito muito grande, a gente para de achar que é bobagem, que é balela, que é frescura, sabe? Principalmente em relação a abandono e rejeição, que são feridas na alma, né? Por exemplo, o pai de menino, quando o menino ele cresce sem a presença do pai, a chance dele se tornar um delinquente é muito grande. Por quê? Porque desafiar a autoridade é algo muito fácil para ele, porque ele não teve aquela relação de autoridade em casa para poder respeitar pai, respeitar a mãe. Então ele sai desafiando todo mundo. É aquele menino que é desafiador, sabe? Ele não respeita os professores, se for na igreja não respeita o pastor, tem uma dificuldade enorme de respeitar autoridades, porque ele não teve essa figura paterna como sendo alguém de autoridade. Outra coisa, quando se trata de menina, a menina que cresceu sem a presença ali do pai, a chance dela engravidar mais cedo é muito grande. Por quê? Porque ela tá buscando o amor do pai.
e, consequentemente, engravidando muito cedo, a probabilidade dela ser abandonada pelo cara que a engravidou é muito grande. E aí a gente vê o ciclo se repetindo. Ah, Natália, mas eu engravidei cedo, mas eu tinha pai. Mas como que era o seu pai em casa? Porque o número de crianças que não tem pai porque ele realmente morreu é grande, mas o número de pessoas que têm o pai vivo, mas é como se tivesse morto, é muito grande. E filhos órfãos de pais que estão dentro de casa é um número assustador. O número de pais que estão um pouco se lixando para os seus filhos é muito grande, é um número muito alto, chega a ser assustador. Então, quando isso acontece na vida, né, da pessoa que cresce com essa ausência paterna, esse rombo vai se perpetuando. Por quê? A pessoa, na maioria das vezes, ela não busca uma ajuda. Quando ela tem algum problema, ela não vai buscar uma ajuda. Ah, deixa eu buscar uma ajuda para eu conseguir lidar com a ausência do meu pai. A pessoa, ao invés de fazer isso, não. Ela deixa com que esse rombo na alma permita com que ela saia fazendo um monte de coisa errada. E aí, o que acontece? Na infância, o pai é uma figura de autoridade, de respeito, de segurança. O conselho do pai, ele realmente vai entrar na vida de um filho quando esse filho for maior. E se o pai não tiver um relacionamento sólido com esse filho, aí que vai ser difícil aceitar esse conselho ou pedir conselho. Quando um pai, ele não conquista o coração do filho dele, ele não pode reclamar depois do relacionamento ser péssimo. Tem muito pai que quer exigir algo do filho que ele não fez. Pais que são ausentes e que aí de repente eles reaparecem na vida desses filhos, se sentindo no direito de cobrar, de exigir, de mandar e fazer, sendo que foi um pai omisso, um pai ausente, um pai que abandonou, um pai que rejeitou. A pessoa não quer assumir com a responsabilidade paterna, né, afetiva, e ela acha que ela pode simplesmente chegar depois de ter deixado o caos. Ou seja, ela fez uma confusão na cabeça daquela pessoa, ela deixou um rombo na alma, ela fez com que aquela pessoa se sentisse mal, se sentisse culpada, porque o número de pessoas que se sentem responsáveis pelo abandono do pai é gigante. Tipo, não, meu pai estava com a minha mãe, aí foi só eu nascer que meu pai foi embora, então a culpa é minha. Ai, tava tudo bem entre eles, foi só eu chegar que, como se diz, o caldo azedou, entornou. E aí crescer com esse sentimento de culpa é algo que também vai fazer muito mal. E aí eu quero trazer um exemplo rapidinho sobre José. José, para você que não conhece a Bíblia, não sabe, José, ele era filho de Jacó, Isaac, né, Abraão. E Jacó, ele ensinou muita coisa para José. A partir do momento que a gente vê que José, aos 17 anos, sendo vendido como escravo, o comportamento que ele começa a ter é nítido de alguém que foi bem criado. Quando você entende isso, é meio óbvio, né? Para quem conhece a Bíblia, a gente falar assim, José era filho de Jacó. Porque você precisa se lembrar quem era o pai, para você enxergar as atitudes do filho. Lembra que quando Jacó, ele trabalhava para Labão, tudo nele era abençoado, as coisas dele eram abençoadas por causa de Jacó? Foi assim que aconteceu com José. Quando José vai para a casa de Potifar, Deus começa a abençoar as coisas de Potifar graças a José. Ou seja, muitas das vezes a gente gosta de ficar falando, né, sobre maldição hereditária, mas a gente esquece de falar sobre essas bênçãos. A partir do momento que você começa a ser bom exemplo para o seu filho e ensinar para o seu filho coisas boas, a como realmente ter relacionamento com Deus, isso vai passar. E assim, né, como foi com Jacó, de
estar em um ambiente em que uma pessoa foi abençoada por causa dele, foi com José também. Potifar deu muita sorte, que ele foi abençoado por ele. E aí o que acontece? O que você entende em relação ao mundo é o que vem da sua casa, é o que vem do seu pai. O pai, ele dá destino para os filhos, né? E a gente que é pai, que é mãe, no meu caso, né, que eu sou mãe, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo e que eu faço, porque os meus filhos vão copiar muito mais aquilo que eu tô fazendo do que eu tô falando. Eles olham muito as nossas atitudes. E é surreal você ver como que eles reparam exatamente o que você faz. Por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano, de tanto ele me ver pegar a vassoura e a pá, varrer e pôr a pá para poder varrer, outro dia eu peguei só a vassoura, deixei a pá, e ele com 1 aninho foi lá, pegou a pá e trouxe para mim. Então eles aprendem muito por repetição daquilo que eles veem a gente fazendo. E por exemplo, por que José não se deitou com a esposa de Potifar? Que provavelmente era uma mulher bonita. Primeiro que ele tinha um compromisso com Deus. Quando você é uma pessoa que tem compromisso com Deus, automaticamente você vai ensinar os seus filhos a terem compromisso com Deus. É óbvio que existem filhos que não vão querer seguir esse caminho, que não serão bem aconselhados, que na mente deles não tem motivo para servir a Deus. É óbvio que isso vai existir. Mas a gente sabe que existem pais que negligenciam, e aqui quando eu falo pais, é pai e mãe, que não ensinam verdadeiramente no caminho, mal ensinam o caminho e depois reclamam quando os filhos crescem e saem da igreja e começam a fazer um monte de coisa. Na verdade, eles só estão sendo reflexo, a colheita daquilo que os pais plantaram. Porque não plantar coisas boas também é um tipo de plantio. Se você não coloca boas sementes, se você não ensina, não corrige, não instrui, não dá disciplina, você também está plantando uma semente. E aí, por que José não se deitou com ela? Não foi isso que ele aprendeu com o pai dele. Pelo contrário, o pai dele trabalhou 14 anos para poder receber a mãe dele, Raquel. Então ele aprendeu a como se comportar. Ele não era nem nascido, mas obviamente ele ficou sabendo dessa história. E aí aquilo que você vê o seu pai fazendo, você vai tentar reproduzir. Principalmente se você tiver um bom relacionamento. E era nítido o relacionamento de amor, de respeito, de carinho que José tinha com o pai dele, Jacó. E aí ele não se deita com aquela mulher, né, que estava querendo acabar com a vida dele. E nisso a gente precisa entender também que toda vez que Deus tem algo grande para fazer em nossa vida, o diabo ele sempre vai colocar uma distração. O diabo ele sempre vai tentar fazer algo para que a gente saia do propósito, que a gente saia do plano de Deus. Imagina se José tivesse se deitado com a mulher de Potifar. Imagina se ele tivesse cedido à tentação. Imagina se ele não tivesse tido Jacó como referência de alguém que, por amor à mãe dele, trabalhou 14 anos para recebê-la. Imagina se ele cede a essa distração do diabo. E aí a gente precisa se atentar para isso. Às vezes Deus tem algo tão grande na sua vida e porque você não teve uma paternidade para te instruir, você cai em qualquer cilada do diabo. E é aí que você precisa entender que quando você era criança, o que fizeram com você não foi responsabilidade sua. Mas a partir do momento que você cresce e que você sabe, você não teve um bom pai, uma boa mãe, você veio de um lar muito disfuncional e você não faz nada para poder mudar isso, isso vai se tornar responsabilidade sua. Então, o que acontece? Outra coisa também. Quando Jacó, ele decide encontrar com Esaú para eles se resolverem, José viu isso. José viu isso. E aí, quando você decide fazer o certo, quando você decide pedir perdão a uma pessoa, se reconciliar com uma pessoa, resolver uma situação, Deus ele já entra na frente, amaciando o coração daquela pessoa, mudando aquele pensamento e fazendo com que essa situação seja favorável ao seu favor para que ela seja resolvida. E José, ele viu o pai se resolver com seu irmão. Ele viu o pai e o tio se resolverem. Então, quando os irmãos dele chegam ali, quando ele já é governador para poder comprarem alimentos e tudo, para ele foi muito fácil, né, obviamente, entre aspas, ter uma atitude de reconciliação do que de vingança, de raiva, de desprezo, de querer humilhar.
Para ele foi muito mais fácil ele conseguir lidar com isso porque ele viu o pai fazer. E aí ele aprendeu uma atitude de quê? De conserto, de perdão, de reconciliação. Foi isso que ele aprendeu. Como o seu filho vê você tratando a sua esposa, a forma que você trata a sua mãe, a forma que você trata os seus irmãos, a forma que você trata as pessoas do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, na igreja, como você se comporta, se você nem vai para a igreja, as coisas que você faz, você no trânsito, a todo momento o seu filho está te observando, ele está te reparando, ele está olhando tudo que você faz. E aí o intuito do diabo é o quê? Tirar o pai de casa, é tirar essa referência de limite, de respeito, de respeito às autoridades, de masculinidade. Infelizmente, muitos homens, quando eles são criados por muitas mulheres, a mãe, a avó, a tia, aquele tanto de mulher em cima, ele acaba tendo esse lado feminino muito aflorado, porque ele não tem uma figura paterna ali para trazer esse traço de masculinidade. Provisão, proteção, destino, isso vem do pai. É ele que vai prover, é ele quem vai proteger, é ele quem vai dar direção. Os filhos são as flechas nas mãos do pai. Se não tem o pai para poder lançar, dificilmente ele vai conseguir chegar no destino sem passar por maus bocados. É óbvio que existem pais maravilhosos. Eu conheço, por exemplo, pai que é incrível e que criou filhos maravilhosos, mas sempre tem um que desvirtua. E mesmo ele lançando bem, ele ensinando, ele corrigindo, não deu certo, porque existem as escolhas. Você criar o seu filho no caminho não é garantia, não é sinônimo, não é certeza de que seu filho vai ser criado nesse caminho, que ele vai permanecer nesse caminho. Mas quando você entende que por mais que você precise fazer a sua parte, você não vai se preocupar com o resultado. Muitos pais hoje não querem ter trabalho de cuidar dos seus filhos, porque cuidar de um filho dá muito trabalho. Ensinar, corrigir, educar, tudo isso dá muito trabalho. Então os filhos, eles são essas flechas, e se você mirar errado, você vai lançar errado. Se você jogar de qualquer forma, você tem que pensar que tudo aquilo que você fizer quando você lançar essa flecha, que é o seu filho, vai ser responsabilidade sua, e quem vai sofrer vai ser ele. E aí José, ele ficou conhecido como trapaceiro, Jacó, né, ele ficou conhecido como trapaceiro, porém isso mostra que você não precisa repetir os erros dos seus pais, principalmente do seu pai, né, e pode ser que Jacó tenha usado os erros dele justamente para ensinar para José: não faça isso, não haja dessa forma, ensine para o seu filho as consequências de um erro, o quanto que é doloroso a gente errar, o quanto que é doloroso a gente tomar atitudes impensadas, o quanto que é difícil a gente ter que lidar com aquilo que a gente mesmo plantou. Então, se você é pai, você tem sido um bom pai? Você gostaria de ter um pai como você? Seu filho será um excelente pai? Se ele seguir os seus passos, seu filho vai ser um pai maravilhoso? Se você tiver uma filha e ela se casar com um cara, e quando eles tiverem um filho, e o pai for igual você, o seu neto vai ter um pai maravilhoso? Comece a pensar como você é como pai. Comece a pensar. Porque existem muitos pais que se acham maravilhosos e quando fazem essa reflexão: nossa, eu não ia gostar de ter um pai como o meu. Nossa, eu não ia gostar que minha filha se casasse com um cara e esse cara se tornasse pai para o meu neto, assim como eu sou pai para os meus filhos. Comece a pensar sobre isso. A pessoa que você decide ser a pessoa que você quer ser, porque não depende daquilo que fizeram. A partir do momento que você entende que agiram errado com você, você é responsável por mudar tudo isso. Aos 17 anos, José, ele foi vendido como escravo. E aí, aos 30, ele se torna governador, depois de 13 anos de processo. Só que ele governou por 80 anos. E aí, olha que incrível isso. O processo dele foi razoavelmente curto comparado pelo tempo que ele governou. Tem pessoas que estão vivendo aí 80 anos de processo e reinando, governando por 13 anos. A pessoa não consegue lidar com o processo que ela está passando, ela fica estendendo o processo. Lembre-se, Deus, ele não demora. Deus não precisa de tempo para caprichar. Né? Muitas pessoas falam isso: ai, Deus, ele não está demorando, ele está caprichando. Não, é você que não está fazendo com que o seu processo realmente te transforme, te amadureça. Qual que é o modelo de paternidade que você tem?
O que seu pai representou na sua vida? O que seu pai fez na sua vida que foi de positivo, que foi de negativo? O que você pode tirar de bom? O que você tirou que foi de ruim? Os erros dele, as coisas que ele fez, fizeram com que você cometesse esses mesmos erros? Os acertos dele fizeram com que você fizesse os mesmos acertos? Porque as pessoas gostam de falar, eu cresci num lar que meu pai era alcoólatra, então hoje eu bebo por causa disso. Mas aí vamos pôr que ele era uma pessoa super trabalhadora, esforçada e tal, mas aí você não gosta de trabalhar, você só quer saber de beber. É onde a gente vê pessoas que ficam falando do erro do outro para justificar o seu erro, mas não pegam as qualidades, as virtudes das pessoas para poder colocar nelas. É muito mais fácil eu falar do defeito do outro do que eu falar que aquela pessoa tem uma qualidade incrível e que eu poderia copiar, e aí eu não copio. Porque fazer o mal, pecar, errar, é muito mais fácil do que fazer o bem, do que acertar. Porque a gente vai contra a nossa natureza é pecaminosa. Então a gente tende a fazer muito mais fácil aquilo que é errado do que aquilo que é certo. Então, assim como José na prisão, ele fez conexões, ele conheceu pessoas, ele interpretou sonhos, aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele estava fazendo, ele estava liderando ali no cárcere, ele estava tomando conta daquele lugar, ele não esperou chegar no governo para fazer aquilo que ele já sabia fazer, as habilidades, a inteligência, tudo aquilo que ele tinha dentro dele, ele já estava fazendo desde que ele saiu da terra dele. Foi na prisão, foi na casa de Potifar, foi governando. Não importa onde você está, o cenário que você está, você precisa exercer aquilo que Deus chamou para fazer com excelência, com qualidade, com vontade, com amor. E entenda isso na sua vida para que você não seja a pessoa que fica estendendo o processo porque você não quer ser transformado por ele. Preso ou governando, saiba exercer aquilo que Deus chamou. Preso ou governando, eu falo no sentido de José. José na casa de Potifar, José preso, José governando, Deus era com ele a todo momento. Então, se você não teve um pai como Jacó para poder instruir, ensinar, porque um menino aos 17 anos, fazer tudo isso que ele fez, ele teve uma boa criação, ele teve uma boa orientação. Pega um menino hoje de 17 anos, nem saber direito quem é Deus ele deve saber. Nem ter sido criado no evangelho ele deve ter sido criado. Deve estar bebendo horrores, aprontando, né? Quantas pessoas aí engravidando, fazendo coisas que são contra a palavra de Deus. E aí José, ele mostra que ele foi bem criado pelo pai dele. Só que aí você pode pegar Abraão. Não fala sobre o pai de Abraão. Então, se você não teve um pai, se você não pode ser um José da vida, que teve um Jacó para te lançar, para te instruir, para te ensinar, porque Jacó ensinou muita coisa nesses 17 anos de vida do José. Se você não teve essa pessoa, seja Abraão. Que seja a partir de você, que comece em você, que você seja essa paternidade que você não teve. Se você é mãe, que você seja essa mãe que você não teve, seja esse pai que você não teve. Comece a fazer na sua vida. Se você não viu seus pais sendo bons como marido e mulher, se você é esposa, seja a boa esposa que você não viu sua mãe sendo, seja o bom marido que você não viu seu pai sendo. Você pode sim escolher quem você vai ser. Tem pessoas que conheceram o pai, por exemplo, numa prisão, e tem pessoas que conheceram o pai num altar. E aí, quem você decide ser para o seu filho te conhecer? Você não tem o controle de escolher de onde seu pai veio, o que seu pai fez. Mas o seu filho conhecer um pai no altar ou na prisão é escolha sua, é decisão sua. Então, cabe a você ser o pai que você gostaria de ter tido. Cabe a você ser a mãe que você gostaria de ter tido, a esposa que você gostaria de ter visto para o seu pai, o marido que você gostaria de ter visto para sua mãe. Tudo isso é escolha e decisão sua. Então, que essa live de hoje, se ela fez sentido para você, mande para outras pessoas. Se você consegue enxergar a importância de você assumir a sua responsabilidade mediante uma paternidade fracassada, destruída, arruinada que você teve, mas que você pode corrigir isso a partir de você, tome a decisão de você fazer essa mudança. Deus, ele entregou o seu único filho. E a morte de Jesus na cruz fez com que ele deixasse de ser primogênito, que era único, e se transformasse em unigênito. Nós fomos adotados ali na cruz. Você recebeu esse espírito de adoção. Você se tornou filho de Deus. Você deixou de ser
de estar nas trevas, de ser filho. É uma palavra pesada, né? Mas quando a gente está no mundo, a gente é filho do diabo. E aí você passou a se tornar filho de Deus a partir da morte de Jesus. Então, se você ainda não recebeu Jesus, receba Jesus na sua vida, abra o seu coração, deixe Jesus entrar, confesse os seus pecados, se arrependa deles, aceite receber essa transformação que vem pela renovação da sua mente. Hoje é dia 13? Hoje é dia 13. Estamos no 13/31, né? Do devocional Altamente, que começou dia 1º de agosto. É um devocional com 31 versículos relacionados à mentalidade. A base, o começo foi Romanos 12:2. Então, se você não está fazendo parte, tem um link na minha bio, onde tem o planner do Altamente, que é um planner que ficou lindo, fui eu que fiz, para você baixar ele. Tá lá os 31 versículos, tem um recadinho para você, tem as partes para você poder anotar aquilo que Deus for falando com você. Tá lindo aquele planner. Vale muito a pena você ter. E entender que para você mudar o comportamento que você tem hoje, por causa dos erros que o seu pai fez com você, você vai precisar renovar e transformar a sua mente. Você vai precisar ter a sua mente renovada pela palavra, por ser liberto, né, através de Jesus. Essa liberdade que vem através da palavra é que vai começar realmente a tratar do lado de dentro, a mudar a sua mentalidade, a mudar a forma como você enxerga tudo que aconteceu com você, ter entendimento de tudo o que você passou na sua vida, vai fazer com que você consiga lidar com tudo isso, para você não continuar sofrendo no erro, dando voltas, né, andando em círculos. Naquele mesmo erro, a pessoa nunca vai reto, ela nunca sai daquele erro, ela continua ali. Então, tenha sua mente renovada para que você viva uma transformação. Comportamento só é mudado através da renovação do pensamento. Se você crê, acredita em algo, você pensa isso e é isso que você faz. Então, que Deus possa te abençoar grandemente. Se você é um pai verdadeiro, que cuida, que exerce sua função de pai, continue assim. Não é mérito você fazer isso, porque isso é nossa obrigação. A partir do momento que você põe um filho no mundo, é sua obrigação, é sua responsabilidade. Os filhos são herança. Como você está cuidando da herança de Deus? O que você está fazendo com a herança que Deus te deu? Você está cuidando ou você está matando? Porque a herança, ela precisa ser multiplicada e não destruída. Você não ia gostar de entregar a sua herança para alguém e essa pessoa destruir sua herança. Você ia querer ver o quê? Essa herança sendo multiplicada. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo com os filhos que Deus te deu? O que você está fazendo com os filhos que Deus confiou para que você cuidasse como herança? E aí fica essa reflexão para você. Deus te abençoe grandemente. Excelente domingo, feliz Dia dos Pais. Para você que não tem pai, lembre-se que você não tem pai aqui na terra, mas no céu você tem Deus, alguém que te adotou, que entregou o filho para que você pudesse vir através desse filho até ele. Então receba Jesus, tenha um encontro, Jesus está voltando. Não deixe de viver uma vida de relacionamento, porque Jesus está voltando. E tem as voltas particulares, que é quando uma pessoa morre e a gente não sabe qual que é a nossa senha. Então, tenha esse relacionamento com Jesus. Tenha. Não sei se de repente você está assistindo e não entregou sua vida, ou de repente você está fora do caminho. Pode ser que seja o momento de você voltar, ou o momento de você vir. O reino está te esperando e vai haver festa no céu se você se arrepender ou apenas você aceitar, confessar Jesus. Então é isso. E a live terapia é isso, gente. É a hora que dá. É uma live que eu faço limpando a louça aqui, lavando a louça. E aí pode ser que eu volte amanhã, depois, mas é isso. Se essa live fez sentido, mande pra alguém, tá bom? Fique com Deus e excelente domingo.